Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. Aqui, pastor Wesley José, junto com meu amigo pastor Juliano Fraga. Deus abençoe, a paz do Senhor, a você aluno, professor, inscrito no canal do nosso amigo pastor Wesley. Seja bem-vindo para mais uma pré-aula, a lição de número 12, um tema muito importante. Jesus vence a morte. Espero que você esteja aí com caneta, caderno, a sua Bíblia, e com certeza essa aula será ferramentas para a sua lição no próximo domingo. Exato. Hoje o tema da nossa lição é Jesus vence a morte, texto principal, textuário, como você quiser chamar. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Esse textuário ele é importante porque Jesus ele havia prometido ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Algumas pessoas contestam essa afirmativa, dizendo, por exemplo, como as testemunhas de Jeová, os adventistas, que haveria uma vírgula ali. Na verdade, eu te digo hoje que estarás comigo algum dia desses no paraíso. Sabemos que não, no grego não tem essa vírgula, o texto ele traz imediato a expressão que era naquele mesmo dia. E aí vem ao contra-argumento. Se era naquele mesmo dia, como que depois Jesus aparece ressurreto ao terceiro dia, domingo pela manhã, e Maria Madalena, quando vem deter Jesus, ele disse, não me detenhas porque eu ainda não subi para o Pai. Existe algo contraditório aqui? Não. Subir para o Pai é subir à sala do trono e sentar à destra. Mas entende-se que Jesus levou o seio de Abraão ao paraíso. Algumas pessoas não creem assim, acreditam que a logística do seio de Abraão continua no mesmo lugar. Percebe-se que não, o seio de Abraão estava às partes baixas da terra, com uma pequena análise ou lida em Lucas 16, versículo 19 a seguir, estava ao lado do lugar de tormento ali no Hades, o estado intermediário, que era dividido pelo abismo tártaro de 2 Pedro 2,4. É a parábola do rico e do Lázaro. É que, na verdade, não é uma parábola. Né? Isso. Existem 3 pontos para não ser uma parábola. No grego começa via de fato, parábolas não dão nomes próprios, e este texto cita o nome de Abraão e Lázaro, inclusive Abraão, um nome muito significativo e acentuado dentro do judaísmo. Para colocar numa metáfora, né? Exato, dentro de uma parábola. E o terceiro ponto ali também é porque a Bíblia ela foi dividida em capítulos posteriormente, no século XIII. E aquela epígrafe ou prólogo ali foi colocado pelo tradutor, não consta nos autógrafos que são os originais. E a ideia do paraíso em Lucas 23:43 corrobora quando Paulo diz que foi ao terceiro céu no paraíso. Sendo assim, parece ter mudado o seio de Abraão ao paraíso. Alguns usam Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9, levou cativo o cativeiro. Esse texto não é bem defendido por todos, mas entende-se que Jesus esteve sim nos céus, mas não à direita do Pai. Por isso que ele disse, não me detenha, eu ainda não subi para o Pai. Então naquele momento o ladrão da cruz inaugura o paraíso. Naquele momento. Ou chegou junto com os do seio de Abraão, ou inaugurou como primeiro, mas é muito interessante ali a manifestação da graça de Deus, um ex-ladrão podendo adentrar no paraíso, enquanto mais inaugurar. O resumo da lição diz, João descortina a revelação de Jesus como Deus, e o que isso representa para nossa redenção. João deixa isso muito claro em todos os seus capítulos, a deidade de Jesus Cristo. Ele vem demonstrando milagre por milagre, sinais por sinais, como diz aqui o Semeion, né? Por sinais, cada um vem demonstrando Deus aqui na face da terra diante dos discípulos. Na introdução de hoje, leia-se assim: na lição deste domingo, refletiremos a confirmação dada pelo Pai a respeito da plena e perfeita obra de Cristo, sua ressurreição dentre os mortos, razão maior de nossa esperança. Se nós já vimos que Jesus Cristo ele tem poder sobre a morte, uma vez que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou seu amigo Lázaro, a filha de Jairo. A filha de Jairo, verdade. Exato. E agora Jesus Cristo também não foi detido, a morte não teve poder para
segurar Jesus Cristo. Como bem disse o nosso professor, a razão da nossa esperança é Jesus Cristo, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitasse, é vã a nossa fé. Mas como ele ressuscitou, assim nós também ressuscitaremos com ele. 1 Coríntios 15, do versículo 1 em diante, ali até o 7, você vai encontrar este texto. E aí, pastor Juliano? Temos o tópico 1, a conclusão do ministério de Jesus na Terra. Antes de entrar aqui nesse tópico, Jesus ele é o primogênito dentre os mortos. Existiram outras ressurreições na Bíblia. Sim. Nós temos ressurreições no Antigo Testamento, ressurreições no Novo Testamento, mas Jesus é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer, por isso ele é o primogênito dentre os mortos, e após vencer a morte, ele diz a João em Pátimos: eu tenho a chave da morte. Então aqui na conclusão do ministério de Jesus Cristo na Terra, nós temos o primeiro ponto aqui, o lava-pés. Novamente, João apresenta informações importantíssimas do ministério de Jesus, não encontradas nos outros 3 evangelhos. Uma delas é o ato de lavar os pés dos discípulos na ceia da última Páscoa. É uma extraordinária lição de humildade e de valor simbólico, pedagógico, inspirador, embora não represente a instituição de uma prática. O que o comentarista está colocando aqui é que o João ele é o único que cita a ideia de Jesus lavar os pés dos discípulos na Páscoa. E era um momento propício, porque os discípulos eles estavam discutindo quem era o maior no reino. A ideia de lavar os pés dos discípulos dentro do contexto judaico, se na casa de um senhor houvesse 3 ou 4 escravos, lavar os pés era o serviço mais indigno do escravo. Então o escravo ele iria escolher o mais indigno entre eles, possivelmente aquele último que chegou para trabalhar na casa do Senhor, ficaria para ele a incumbência de lavar os pés. Jesus ele fez o papel de um escravo, tirando o seu vestido, pegando bacia e toalha, e vai lavar os pés dos discípulos. É por isso que Pedro tira os pés, porque era um serviço mais indigno de um escravo. Isso constrangeu Pedro, e Jesus vai até dizer: o que eu faço agora você não entende, entenderá depois. Se não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Enfim, então Jesus ele quer mostrar para os discípulos que o maior é aquele que serve. Pastor Wesley, um outro ponto aqui, e aí vai causar até um pouco de desconforto em quem vai me ouvir aqui. Deixa eu só colocar uma questão sobre essa atitude de Jesus, que o professor fala, é uma extraordinária lição de humildade. Essa extraordinária lição de humildade não tem nada a ver com uma confusão também que ocorre muito, pobreza, escassez. Essa humildade, Jesus Cristo, ele está ensinando os discípulos dele a servir, e gosto muito da expressão que eu aprendi com um mentor chamado Mário Simões. Ele diz assim, que a humildade é você dar o seu melhor sem se colocar na posição de melhor. Jesus Cristo, ele nunca deu o pior dele. A Bíblia diz que ele tinha paixão pelo que ele fazia. E ele tinha compaixão e então agia. Então ele era apaixonado por sua obra. Então Jesus Cristo entrega o melhor que tem, mas sem se colocar na posição de maior. Pelo contrário, a Bíblia diz em Filipenses que ele humilhou-se a si mesmo fazendo forma de servo. Então, ser humilde, como Jesus Cristo foi, é entregar aquilo que você tem de melhor sem se exaltar, considerar o outro superior a si mesmo. Então Jesus Cristo dá uma lição extraordinária de humildade aqui, e ele vem ensinar o que é que os seus discípulos devem fazer, como é que eles devem agir e não querer a primeira cadeira. O ponto que eu queria salientar realmente a prática do lava-pés, ela não é comum na igreja, dentro da cristandade. Mas se você entrar em uma igreja um dia e as pessoas estiverem lavando os pés, não se escandalize, porque quando Jesus fez isso, ele disse aos discípulos, assim fazeis vós também. E aí nós vamos dizer o seguinte, mas isso aqui é simbólico, então tudo foi simbólico. Não, Jesus falou, assim fazeis vós também. Seria uma ordenança?
Ainda que a igreja não faça, Jesus disse isso. E não foi uma prática somente ali de Jesus, porque olha que interessante, 1 Timóteo capítulo 5, o Timóteo está falando sobre como deveria ser o tratamento com as viúvas. E aí no versículo de número 10, qual a viúva que poderia receber auxílio da igreja? Versículo 9, nunca seja inscrita uma viúva com menos de 60 anos, Sim. E só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos. Seria simbólico aqui também? Não. Se socorreu os aflitos e praticou a boa obra, enfim. Então, assim, me parece que essa prática era comum ali na igreja, mas vai para o inferno por não fazer? Não, a igreja não tem essa prática, mas me parece aqui que as viúvas faziam isso. E não foi contestada por Paulo. Paulo até cita que a viúva deveria fazer isso, porque era uma prática. Será Sim. que era só a viúva? Então fica essa interrogativa aí para os irmãos. E aí nós temos já o tópico de número 1, demonstrando então a humildade de Jesus Cristo, prevalecendo sobre posições, né? Então uma ordenança que os discípulos deveriam fazer aquilo também. Porque apesar de não ser prática nossa. Não é prática nossa e a gente não tem muito assim como pegar outros textos, por exemplo, e dizer, olha, Paulo recomendou isso. Não. Mas aqui é um texto que mostra que as viúvas estavam fazendo isso. Sim. Se fosse algo errado, Paulo não iria citar. A de Paulo ele diz que deveria, porque senão ela não poderia nem ser enquadrada como uma viúva ser cuidada pela igreja. Exato. E Paulo, de maneira nenhuma, ele repreendeu essa atitude. Sim. Então, por isso que eu disse, se você entrar em uma igreja e eles estiverem lavando os pés lá dos irmãos, não se escandalize dizendo que isso é errado, porque aqui o Paulo não repreendeu. Então eu também não repreenderia. Tá? Mas é um assunto muito polêmico, demoraria horas aqui para a gente adentrar. Procuraríamos, por exemplo, e o de daqui fala alguma coisa, os pais da igreja, a gente ia procurar, mas esse não é o foco aqui, o foco é outro, deixa isso para um outro dia. As últimas instruções aí, João passa a relatar 2 momentos do ministério de Jesus que não tem caráter público. No primeiro fala com os discípulos, no segundo ele fala com o Pai, e em seguida entrega-se à prisão, julgamento e morte. Depois de predizer a traição que sofreria, Jesus transmite suas últimas instruções aos discípulos, fala abertamente sobre a sua partida, volta a declarar-se igual ao Pai e anuncia a vinda do Espírito Santo. É interessante que Jesus parece falar com os discípulos da sua morte, depois ele vai falar com o Pai. Jesus, ele sempre falava com o Pai, essa comunhão é nítida, mas quando ele diz aos discípulos que o Espírito Santo ficaria, já era a ideia que vocês não vão ficar sozinhos. Né? O Consolador está com vocês. Vem João 14,15, conversando ali com os discípulos, dialogando até, para eles, não fiquem atemorizados, não fiquem com medo nesse mundo, vai ter dificuldade sim, mas eu estou indo preparar lugar. Agora, eu estou indo preparar lugar ou já está pronto? A expressão grega ali tem a ideia de preparar o caminho. Preparar o caminho porque na casa do Pai já há muitas moradas. Exatamente. Então as moradas já estão lá. Porque ele vai preparar o caminho. Eu vejo muito erro, e é bom o professor saber disso, que às vezes dá a entender que Jesus Cristo está construindo casas para morar lá. E eu já vi muitas citações dessas no púlpito, quando na verdade a casa de Deus, ou a habitação, já está pronta. Há muitas moradas. Então já existe. Jesus Cristo literalmente ele é o caminho, se colocando para que nós possamos chegar através dele. A palavra que preparar é retoimazo no grego. Tem a ideia de preparar o caminho para as pessoas. E aí entende-se que a casa já está preparada. Sim. A casa do meu Pai há muitas moradas. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os receberei a mim. Então, Jesus preparou esse caminho e ele é esse caminho, e nós vamos passar por esse caminho para chegar na casa do Pai, onde lá já tem muitas
moradas. Chega em João 17, ele fala com o Pai, faz aquela oração pedindo para que Deus guarde, para que Deus faça de todos uma assim como nós somos só, uma unidade. Né? Só o Espírito Santo pode fazer isso. Exato. E o legal aqui é que Jesus Cristo deixou muito claro, vocês não ficarão sozinhos. Eu enviarei outro. E esse outro é da mesma espécie que ele, né? Eu enviarei um outro consolador, ou seja, eu estou com vocês, mas eu vou mandar outro igualzinho a mim, o Espírito Santo. A palavra grega allos ali poderia ser heteros. Heteros é o sentido de outro, de uma outra espécie. A palavra allos ali é quando Jesus fala assim, por exemplo, se bater de um lado, dê o outro. Ali é allos. O outro é de uma mesma face. Sim. Héteros, e o Paulo vai citar isso em Gálatas 1. Se alguém trouxer um outro evangelho, ainda que seja um anjo, outro anátema, que é um outro de outra espécie. Enviarei um outro consolador, mas é um outro da mesma espécie. E nós sabemos, da mesma essência, que o Espírito Santo é Deus. Perfeito. Distinto em pessoa, mas em unidade, em essência, divino, é Deus. E aí o papel do Espírito Santo, importante o papel do Espírito Santo, que João detalha, porque na oração de Jesus era para que os discípulos, ainda que estivessem no mundo, não fossem do mundo. Exato. E que fossem um, assim como eu e meu Pai somos um. Somente o Espírito Santo pode preservar a igreja no mundo, mas na verdade fora do mundo, não se contaminando. Eu gosto de uma expressão, eu estava lendo o Wisber essa semana, e ele diz assim, a única maneira do cristão viver num mundo alienígena a ele, por exemplo, ele usa o seguinte exemplo, é como um nadador, como um mergulhador. Ele trabalha num ambiente completamente fora do seu habitat. Ele desce às profundezas das águas, com equipamento especial, senão ele não sobreviveria ali. E o nosso equipamento espiritual é o Espírito Santo, que nos faz viver nesse mundo que não é nossa habitação, porque Jesus Cristo diz, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus em nossa vida. E aqui é uma oportunidade para o professor, se ele quiser falar do Espírito Santo, aproveitando, pode falar sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na criação do universo, pairando sobre a face das águas, depois os Salmos 104, versos 30, você tem o texto de Jó, capítulo de número 33, depois o capítulo 38, o Espírito Santo na criação do homem, o Espírito Santo sobre reis, profetas, juízes, o Espírito Santo anunciado por Joel 2,28, em Números 11, saindo de Moisés, colocado sobre os 70, mas depois o Espírito Santo no Novo Testamento, na concepção virginal de Maria, o Espírito Santo que aparece no batismo de Jesus Cristo, mas também quando Maria visita Isabel, o João Batista é cheio do Espírito Santo, depois Jesus soprando o Espírito Santo sobre os discípulos, em Atos 2 o Espírito Santo revestindo 120 pessoas em poder, e eles falando em línguas ali, em xenolália, em línguas em um idioma conhecido, mas a qual eles não conheciam, de forma sobrenatural. Depois o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, você pode trabalhar sobre o Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo, fogo, água, selo, vento, enfim. E também pode trabalhar o Espírito Santo dando dons aos homens, 1 Coríntios 12, e também dons ministeriais, Efésios capítulo 4, versos de número 11. Você tem uma oportunidade de ensinar sobre o Espírito Santo, a pneumatologia, nesta aula, ainda que fale sobre Jesus vencendo a morte, mas aqui você pode auxiliar os alunos no que toca aí a pessoa do Espírito Santo. E que o Espírito Santo não está restrito a um determinado grupo de pessoas, como Pedro e os judeus achavam. Sim. Quando Deus manda ele ir para a casa de Cornélio, e então ele entende ali que também gentios todos têm acesso, eles receberam o batismo no Espírito Santo naquele momento. Todos têm condições de receber o batismo no Espírito Santo. E coloque aos alunos que o Espírito Santo é uma pessoa. E aqui cita João 14, 26. O Espírito Santo é aquele que ensina, nos faz lembrar. O Espírito Santo entristece, separa homens ao ministério.
o Espírito Santo é aquele que impede Paulo de ir para a Ásia. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, vale a pena testificar isso. Tópico 2, a prisão e a crucificação de Jesus, quando disse, é chegada a hora. Depois de tantas ameaças investidas dos judeus, estava chegando a hora de Jesus se entregar à crucificação. Jesus, ele se entrega para salvar a humanidade. Jesus vai ser preso aqui, mas é chegada a hora. Agora pede pelos discípulos para que fossem livres do mal. Não somente aqueles discípulos, mas todos quantos viessem a crer nele e tornassem seus seguidores. É chegada a hora, e é interessante que Jesus Cristo não foi preso. Em alguns momentos, Jesus Cristo foge para não ser morto antes da hora. Mas no momento em que é chegada a hora dele, por ele saber exatamente qual era o momento, ele se entrega. Jesus Cristo não foi pego de surpresa. Ele entregou-se a si mesmo por mim e por você, por todos nós, na cruz do Calvário. Porque senão, se o fato fosse só descer e morrer por nós, ele poderia ter morrido lá em Gadara, ele poderia ter morrido em outros momentos que se levantaram os judeus contra ele para tentar matar, mas ele sabia exatamente qual era quando tudo estava preparado. Então ele se entrega ali no Getsemane. Haja vista que Pedro tenta defendê-lo, ele diz, não precisa disso. Ele mesmo se entrega e diz bem claro, vocês vêm a mim com paus e pessoas armadas, pedras, como se fosse prender um vadio, um bandido, quando Jesus Cristo estava ali e disse, eu estive há tanto tempo convosco. E a vida eterna é essa, né? Que ele se entrega, né? Ele se dá a nós. No Getsemane, tá? No sopé do Monte das Oliveiras havia um horto, um jardim, por costume, né? Ele era chamado por Getsemane. Em costume ir àquele lugar, Jesus ia, estava em Jerusalém, assim fez também na noite em que seria preso, né? Jesus se entrega. Ele é preso, mas aí ele se entrega, ele não foi pego de surpresa, como o pastor Wesley colocou. Os evangelhos sinóticos narram mais detalhes desses momentos tão cruciantes para Jesus. Mateus conta que ele foi orar, levando consigo Pedro, Tiago e João. Ele não só foi orar e levou Pedro, João e Tiago, como na casa de Jairo, também no Monte da Transfiguração. Mas na casa de Jairo, quando ele entra com os discípulos, isso mostra que Jesus tinha pessoas particulares para algumas coisas. Quando o Jairo abre a porta da sua casa para Jesus e os discípulos, ele não abre a porta da sua casa para todo mundo. Assim deve ser nós também. Devemos abrir a porta da nossa casa para Jesus e para aqueles discípulos que estarão ali conosco para nos auxiliar em nossa dor. Então, devemos tomar muito cuidado com quem nós colocamos dentro do nosso ciclo de amizade. Porque Jesus tinha muitos discípulos, mas ele escolheu 3. Na verdade, nós temos muitos discípulos, amigos nossos, discípulos de Jesus. Mas Jesus tinha aqueles também que ele chamou para dividir o momento de oração. Que nós tenhamos pessoas para dividir momentos de oração específicas. Nem todo mundo está pronto para entrar dentro da casa, compartilhar a mesma dor na casa de Jairo, como também aqui para orar junto com Jesus, ainda que eles fracassassem dormindo, mas porque realmente foi uma oração muito angustiante para Jesus e os discípulos não estavam prontos para isso. Isso não quer dizer que Jesus Cristo faz acepção de pessoas. Não, para a salvação Jesus não faz. Exato. Mas percebe que quando ele foi no Monte da Transfiguração, ele não levou todo mundo. Exato. Para a salvação, não. Mas ministerialmente, por que ele leva só os 3 para orar? E deixa os outros para fora, sendo que ele tem 12. Sim. Ama todos de igual, Sim. Até Judas. Sim. Da mesma forma, porque Deus é amor. Correto. Agora, Jesus, ministerialmente, ele levou 3 aqui. Levou 3 na casa de Jairo, levou 3 em outro lugar no Monte da Transfiguração. Então percebe-se que Jesus ele não levava todos para dividir alguns momentos. Não é à toa também que só tinha João, que era mais chegado, mais próximo do peito de Jesus Cristo, pelo menos é o que nós temos aqui na Bíblia Sagrada. Não, nem todos tinham esse hábito de chegar ali bem próximo e deitar no peito de Jesus. E a Bíblia cita o discípulo a quem ele amava, né? Claro que ele amava a todos, mas por que parece enfatizar somente isso a João, né? João me parece ser mais íntimo, sim, de Jesus, até porque, estudando aqui João, a revelação que foi dada a João
realmente foi muito maior do que Sim. aos outros, né? Mas, enfim. E aí nós temos aqui algo também importante, que diz que Mateus conta que ele foi ali orar, levando consigo Pedro, João e Tiago, registram sua tristeza e profunda angústia, enquanto Lucas, o médico, especifica o suor de Jesus, tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ali é por causa da agonia, a medicina explica isso. A agonia era tão forte que a pressão arterial ela sobe e o sangue ele passa pelos poros. Isso em momento de angústia profunda. Isso é algo raríssimo. Seria uma depressão? Não, de maneira nenhuma. Porque, infelizmente, há pessoas citando por aí em mensagens que Jesus Cristo ele teve uma depressão tão profunda. Inclusive, nós temos autor famoso que tem isso nos seus livros, bastante vendidos, que Jesus Cristo ele estava, sim, por conta da depressão, pelo peso de morrer por outro, ele atinge uma aguda depressão tão grandiosa que ali causa essa dor de o seu sangue vazar pelos poros. Mas eu também não vejo como uma depressão. Eu vejo Jesus Cristo naquele momento com o peso da responsabilidade de fato, a angústia de trazer o pecado de todo o mundo, como profetizou Isaías 53. Então, ali é tão doloroso que ele clama pelo próprio Pai. Se for possível, tira de mim. Agora, esse peso não é tirado dele, ele vai cumprir o desejo do Pai. E a reação do corpo, como homem, é a reação natural. Se você chegar a um nível de estresse tão grande como esse, o seu corpo também, angústia, né, tão grande, pode ser que seu corpo responda de alguma maneira. É muito raríssimo, segundo a medicina, mas acredito que a agonia de Jesus no Getsemane, ela não dá para comparar com nenhum sentimento humano. Mas Jesus está como homem. Sim, como homem. Até por isso, sangue humano saiu dos poros de sua face humana. Mas a agonia de Jesus aqui é algo tão profundo que não cabe explicação teológica ou, enfim, filosófica ou o que seja. A medicina tenta explicar isso, dizendo que isso pode acontecer, mas de uma agonia muito profunda. Preso e crucificado, nas últimas horas de Jesus foram de intensa agonia. O julgamento cercado por trajes e escárnio, ser cuspido, né? O sofrimento de Jesus ele é físico, espiritual e moral, né? Moral. Imagina, uma das maiores faltas de respeito é cuspir no rosto de alguém. E a Bíblia diz que as pessoas batiam no rosto dele e pediam para ele profetizar e dizer quem foi. Uma afronta moral para um ser humano, assim, de uma maneira escárnio, cuspir é moral. É moral. Fisicamente ele foi espancado. Nossa, humilhado. Humilhado. E aí... É difícil mensurar o tamanho do sofrimento de Jesus, porque, veja bem, Jesus Cristo, ele passa por 3 julgamentos. Jesus Cristo, e todos os julgamentos que ele passa, ele é martirizado. Vou usar o sentido de martirizado de ser agredido, porque Jesus não foi um mártir, deixa isso muito bem claro. Mártir é aquele que morre defendendo algo, Jesus Cristo se entrega. Então Jesus Cristo não é mártir. Então, mas ele é agredido. E Jesus Cristo perante o sacerdote, humilhado. Depois ele chega diante de Pilatos, mais uma vez. Agora, para mim, um dos piores é diante de Herodes, que Herodes insulta Jesus. Ele queria ver um sinal, ele não tem o sinal. Aí o que ele faz? Manda vestir Jesus e insulta Jesus Cristo, chama ele de rei dos judeus, coloca a veste nele, e isso é de uma humilhação muito grande também. Exato. É moral também, algo muito pesado que Jesus Cristo passou. Então o professor pontua aí, dor moral, tá? Cuspir e também o escárnio. Dor física, aí ficou muito claro, Jesus ele foi espancado, chicoteado, enfim, aí você pode buscar cruz, coroa, chicote, enfim, legal. E aí a última é a espiritual, que é o afastamento aí do Pai. Essa é a pior. Então nós temos moral, física e espiritual. Pensa. Quando ele diz Deus meu,
por que me desamparaste? Jesus Cristo nunca tinha passado por isso. Jesus Cristo, na eternidade dele, ele nunca se separou do Pai. Mas isso é interessante. Jesus Cristo se separa do Pai porque o homem estava separado do Pai. E eu gosto disso aqui. Exato, isso fica importante. O homem, Jesus homem, porque Jesus é Deus. Exato. Não tem como separar nesse sentido, mas Jesus homem, ele sentiu o peso exatamente. Do abandono, no sentido de Jesus homem, Jesus morrendo, claro, como homem. Jesus Deus não morre. Se Deus morreu, acabou o cristianismo. Exatamente. Ele se separa do Pai. E agora, uau, mas Jesus Cristo passa por isso para que eu e você não precisássemos passar mais por isso. Porque agora nós estamos ligados a Deus. Não tem mais essa distância, não tem mais essa ausência. Jamais Deus nos abandona, porque Jesus Cristo ele nos religou, né? A religião. Religou. Exato. E aí o Hebreus vai dizer, nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer, porque Jesus Cristo em tudo foi tentado, enfim, mas ele vence a morte. Ele venceu a morte. Tópico 3, o curso da vitória. O ápice da vitória de Cristo, sem dúvida, é o terceiro dia. Então, quando Jesus ressuscita, ali é o momento em que, ó morte, onde está a morte a tua vitória, onde está o inferno o teu aguilhão, a morte é tragada pela vitória. É o momento em que ele desfaz o império da morte do diabo. Esse texto, eu não sei se está aqui citado, para estar. Tem que estar, está aqui. O império da morte que todos assombrava. Hebreus 2,14 é o momento em que ele vence a morte, o império da morte, Satanás, e também Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, a qual ele é obediente até a morte de cruz, mas na ressurreição Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é acima de todo um nome. Então, Jesus vence a morte entrou no mundo por causa do pecado de um homem, Adão, e aí passou a morte a todos os homens, espiritual, física, e aquele que não crer em Jesus e morrer sem Cristo, ele receberá o dano da segunda morte no final de todas as coisas. Olha que interessante. Ao aceitar fazer-se semelhante aos homens, Jesus estava desafiando os poderes daquele que tinha o domínio desse império, o diabo, por causa da condição pecaminosa de todos os seres humanos. E Jesus veio na mesma natureza de Adão, e só assim ele poderia vencer a morte, cumprir a lei e satisfazer a justiça do Pai, porque o Adão pecou em uma natureza humana. E para que o sacrifício ocorresse e satisfizesse a justiça do Pai, o sacrifício também tinha que ser humano. Mas a humanidade de Cristo é uma humanidade perfeita, impecável, e é aí que a morte é vencida. Aí Paulo deixa isso bem claro quando ele disse, por um homem o pecado no mundo entrou. E por um homem. Exatamente. Existe aí a nossa vitória. Exato. Romanos, né? A morte entrou no mundo por um homem, o primeiro Adão, mas o segundo Adão é aquele que vence a morte e nos dá a vitória. O pecado abundou, superabundou a graça. Jesus Cristo vem e cumpre isso de uma maneira maravilhosa. Ressuscitado pelo Pai, como um sacrifício perfeito, Jesus ele é o sacrifício e ele é o ofertante. Ele é o sumo sacerdote que oferece, mas ele também é a oferta perfeita. Como um sacrifício perfeito, a morte não poderia detê-lo. Quando as mulheres chegaram no sepulcro no primeiro dia da semana, já encontraram o sepulcro vazio. Jesus não estava mais ali e agora todas as vezes que aparece já está em corpo glorificado, sem qualquer limitação física. Na ressurreição, Jesus ele recebe este corpo glorificado e a igreja um dia também receberá este corpo glorificado, Filipenses 3:21. 1 Coríntios capítulo de número 15, que trata da ressurreição de Jesus. Sim. E depois trata da ressurreição dos crentes. Como foi dito logo no início, Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Se caso não tivesse ressuscitado, estávamos mortos em nossos pecados. E a ressurreição tem um valor também, né? Claro, com certeza. E eu quero ver quem é que pode pagar, senão Cristo Jesus, através do seu sangue. A pregação da ressurreição de Cristo foi a mensagem principal dos crentes primitivos, justamente porque esse fato é a razão maior de nossa esperança. Na igreja de Corinto havia, da parte de alguns, a negação da ressurreição dos santos. Paulo prega sobre a ressurreição, invocando justamente o fato de Jesus ter ressurgido dentre os mortos. Os saduceus também não acreditavam
na ressurreição. Exato. A pregação do evangelho tem que ter a ressurreição de Cristo. Se não tiver. Se pregar só o Cristo crucificado e não o ressurreto, parece pregar o Marte. Mas quando você prega o Cristo crucificado que se entregou à morte, mas o Cristo ressurreto, a mensagem está completa. Uma mensagem completa é só o Cristo crucificado e sepultado, mas a mensagem completa é o Cristo ressurreto, é a pregação, a mensagem de Paulo aos Coríntios no capítulo de número 15. Então você que é pregador, que prega a palavra, diga aos alunos da Escola Bíblica Dominical que em toda mensagem tem que ter Cristo crucificado e ressurreto. Esse é o sentido do Evangelho. A ressurreição de Cristo trouxe vitória, vitória sobre a morte, vitória dos cristãos sobre a morte, ainda que esteja morto, viverá. E traz a nossa maior vitória, que é a razão da nossa fé, a razão de estarmos aqui hoje, esperando a nossa redenção. Se Jesus não ressuscita, é vã toda a nossa fé. A escola bíblica, o seu ensino, a reunião das pessoas no domingo pela manhã. Nós só nos reunimos porque Jesus é vivo e ele ressuscitou. E graças a Deus, porque é Cristo que nos dá a vitória através da sua ressurreição. Aí ele conclui assim: a vitória de Jesus sobre a morte foi o ápice da sua obra redentora. Pelo poder da sua ressurreição, fomos vivificados e temos vida espiritual, pois ele nos gerou de novo para uma vida, uma viva esperança. Viva, não é morta a esperança. Nós temos viva esperança, conforme Efésios 2, 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, ou do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Glória a Deus. Amém? Canta o hino da harpa, porque ele vive e posso crer no amanhã. Amém. Né? Termina a Escola Bíblica Dominical, eu pediria para cantar esse hino. Não é? Deus abençoe, pastor Wesley, por mais uma aula, né? Deus abençoe, pastor Juliano, cada um dos irmãos que estiveram conosco, e continue aí, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também compartilhe aí com os seus alunos e com outros, para que também possam ser abençoados. Deus abençoe, até a próxima.